O Egito Antigo, uma civilização que se estendeu por mais de 3 milênios ao longo do Nilo, destaca-se por sua organização, arquitetura monumental e uma profunda crença na eternidade. Sua história é uma tapeçaria de poder faraônico e feitos construtivos. O legado egípcio baseia-se na pedra, no ouro e, crucialmente, no conceito de ordem cósmica que governava a sua sociedade. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Para compreender a história egípcia, é essencial compreender a geografia. O Egito era, e ainda é, um presente do Nilo. O rio não era apenas uma fonte de água, mas o eixo central da vida, do transporte e da visão de mundo egípcia. Seu ciclo anual de inundações, o verso, que fertilizava as terras circundantes com lodo negro, era o motor da sua agricultura e a base da sua riqueza. Os egípcios dividiam o ano em 3 estações: verso, enchente, família, semeadura e plano, colheita. Esse padrão cíclico de morte e renascimento não apenas ditava sua vida agrícola, mas permeava sua religião, simbolizando a promessa eterna de ressurreição personificada pelo deus Osíris. A dependência do Nilo fomentou a necessidade de uma administração centralizada capaz de gerir os sistemas de irrigação, um fator-chave na unificação precoce do país. Sem o Nilo, o Egito Antigo, como o conhecemos, não teria existido. Antes da ascensão dos grandes faraós, o Egito era uma terra de culturas agrícolas dispersas ao longo do Nilo. O período pré-dinástico, de 5.500 a 3.100 a.C., testemunhou o lento desenvolvimento de comunidades neolíticas que eventualmente se uniram em 2 reinos principais: o Alto Egito, no sul, e o Baixo Egito, no norte, o Delta. Culturas como a Badariana e a Nakada lançaram as bases da sociedade egípcia, desenvolvendo técnicas de irrigação, cerâmica avançada e práticas funerárias que refletiam uma crescente preocupação com a vida após a morte. A cultura Nakada, que englobado por volta do ano 4000 a.C., a região apresentou uma evolução significativa, com sítios importantes como Hieracómpolis e Abidos, que se tornaram centros de poder. Foi durante a fase Nakada III, frequentemente chamada de Dinastia Zero, que o uso da escrita hieroglífica começou a tomar forma, inicialmente para fins administrativos e de identificação. O desenvolvimento da paleta cerimonial de Ardósia, usada para moer cosméticos, tornou-se um meio de registrar feitos políticos. A paleta de Narmer, datada desse período, é frequentemente considerada o documento-chave que registra a unificação, mostrando o faraó usando a coroa branca do sul e a coroa vermelha do norte, simbolizando o controle sobre as 2 terras. Os símbolos da realeza e da ideologia monárquica, pilares da futura civilização, consolidaram-se durante esse período. O conhecimento da metalurgia do cobre também se consolidou, substituindo gradualmente as ferramentas de pedra. O ponto de virada na história egípcia é a unificação do país, um evento tradicionalmente atribuído ao faraó Menes, possivelmente Narmer, por volta do ano 3010 a.C., marcando o início do período arcaico ou dinástico inicial, de 3010 a.C. a 2686 a.C. A união das 2 terras sob uma única coroa foi mais do que um simples ato político. Estabeleceu o conceito central da monarquia faraônica como mediadora entre deuses e homens, garantidora de Ma'at, ordem e justiça cósmicas. A capital foi estabelecida em Mênfis, uma cidade estrategicamente localizada no ponto de encontro do Alto e do Baixo Egito, cujo nome deriva do termo egípcio Ineb-Edi, paredes brancas. Os faraós da primeira e segunda dinastias consolidaram o controle, e embora os edifícios funerários desse período, mastabas, túmulos retangulares de tijolos de barro, já exibiam uma sofisticação arquitetônica que prenunciava as maravilhas que estavam por vir. Sendo o complexo funerário de Diet em Abidos um exemplo fundamental. É nesse período que a ideologia do faraó como encarnação do deus Horus se solidifica, e nomes reais, como o nome de Horus, são inscritos em um serek, um desenho que imita a fachada de um palácio, afirmando sua autoridade divina. O desenvolvimento de uma administração centralizada, com um vizir à sua frente, foi crucial, permitindo a mobilização de recursos e mão de obra em uma escala sem precedentes, preparando o terreno para a grandiosa Era das Pirâmides. O Antigo Império, da terceira à sexta dinastias, é a era de ouro da história egípcia, um período de paz interna,
prosperidade econômica e o auge da autoridade faraônica. É universalmente conhecida como a Era dos Construtores de Pirâmides. Este período foi notável não apenas por suas proezas arquitetônicas, mas também pelo estabelecimento de uma burocracia eficiente e pela consolidação da teologia estatal. A terceira dinastia representou uma ruptura radical com o passado. O faraó Djeser e seu brilhante vizir e arquiteto Imhotep, que mais tarde foi deificado como o deus da medicina e da arquitetura, revolucionaram a arquitetura ao construir a pirâmide de degraus de Saqqara. Esta pirâmide, a primeira estrutura monumental de pedra conhecida no mundo, era uma série de mastabas sobrepostas, simbolizando uma escadaria para o céu por onde a alma do faraó passaria. O complexo de Saqqara foi a primeira estrutura construída inteiramente em pedra, e seu projeto, com muros, pátios e templos, serviu de modelo para todos os complexos funerários subsequentes. A quarta dinastia testemunhou o auge desse fervor construtivo e da centralização do poder. Os faraós Sneferu, Khufu, Quéops, Khafre, Khefren e Menkaure, miquerinos, conceberam e executaram as pirâmides mais icônicas, as do Planalto de Gizé. Seneferu, pai de Khufu, era um construtor incansável. Ele aperfeiçoou a forma piramidal construindo as pirâmides de Meidum, a pirâmide curvada e a pirâmide vermelha em Dashur. A pirâmide vermelha é a primeira pirâmide verdadeira, com faces lisas e o design que se tornaria o padrão. Khufu foi o responsável pela grande pirâmide de Gizé, a maior já construída e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sua construção exigiu uma organização logística e de engenharia gigantesca, demonstrando o poder absoluto do faraó e a capacidade do Estado de mobilizar recursos. Essas estruturas, um testemunho do poder absoluto dos faraós e da organização avançada do Estado, não eram apenas túmulos, mas enormes complexos funerários que incluíam templos nos vales, calçadas, templos mortuários e pirâmides satélites. O faraó, como um deus vivo e filho do deus Sol Ra, precisava garantir sua passagem para a vida após a morte para assegurar o ciclo de vida do Egito, uma vez que seu bem-estar póstumo era sinônimo do bem-estar do Estado. A grande esfinge de Gizé, provavelmente construída para Khefren, com corpo de leão e cabeça humana, representa a força e a sabedoria do faraó. No entanto, o poder absoluto da monarquia começou a se erodir lentamente durante a quinta e a sexta dinastias. O crescente culto ao deus Sol Ra, centrado em Heliópolis, e a influência cada vez maior dos sacerdotes de Ra desafiaram a deificação total do faraó. Os textos das pirâmides, inscrições encontradas nos túmulos dos últimos faraós do Antigo Império, a partir de Unas, focavam mais no papel do faraó no céu ao lado de Ra do que em seu poder terreno. A descentralização foi outro fator crucial. O faraó começou a recompensar nobres e altos funcionários com terras e títulos hereditários, especialmente os nomarcas, governadores provinciais. Isso enfraqueceu gradualmente o controle central. O longo reinado de Pepe II, sexta dinastia, que durou cerca de 94 anos, o mais longo da história, foi seguido por um colapso. Com a morte de Pepe II, a ausência de um sucessor forte e a crescente autonomia dos nomarcas levaram ao primeiro período intermediário. O primeiro período intermediário, 7ª a 11ª dinastias, foi uma época de anarquia e desordem social. Frequentemente descrita em textos egípcios como um período de caos onde Maat foi substituída por Sfet, desordem. O poder central em Mênfis perdeu força. O país fragmentou-se numa série de nomos províncias quase independentes, que frequentemente guerreavam entre si. A fome e a instabilidade climática, possivelmente devido aos baixos níveis do Nilo que resultaram em colheitas ruins, assolaram a região. O documento conhecido como Advertências de Ipuer descreve vividamente o caos. Os ricos ficaram mais pobres, os pobres se revoltaram e o túmulo do faraó foi profanado. Apesar do caos político, essa foi uma época de grande desenvolvimento literário e transformação social. A crise do poder faraônico levou a uma profunda mudança teológica. O conceito de vida após a morte foi democratizado. Anteriormente, apenas o faraó, por ser um deus, tinha passagem garantida para a vida após a morte. Agora, o rito funerário, antes reservado exclusivamente ao faraó,
começou a estar disponível para pessoas comuns, como evidenciado pela proliferação dos textos do caixão, que eles adaptaram e expandiram textos das pirâmides às necessidades do cidadão individual. Essa mudança significou que o bem-estar individual deixou de depender exclusivamente do bem-estar póstumo do faraó. Gradualmente, 2 centros de poder emergiram: Heracleópolis, 9ª e 10ª dinastias, no Baixo Egito, e Tebas, 11ª dinastia, no Alto Egito. As lutas entre esses 2 reinos rivais definiram grande parte desse período, com os príncipes tebanos eventualmente emergindo como a potência dominante. Mentuhotep, segundo da 11ª dinastia, governando a partir de Tebas, alcançou a reunificação do Egito por volta de 2055 a.C., após derrotar os heracleopolitanos, marcando o início do Império Médio. Este evento foi celebrado como uma restauração de Ma'at após o Isfat. Essa era é vista como um período clássico da cultura e literatura egípcias, uma época de introspecção e maturidade intelectual. Os faraós concentraram-se em restaurar Ma'at, assegurar a fronteira e projetar uma imagem de soberanos sábios e protetores. A capital foi transferida para Ititaui, perto de El Fayum, sob o reinado de Amenemhat I, fundador da 12ª dinastia. Uma localização mais central para controlar todo o país, embora Tebas tenha mantido sua importância religiosa. A 12ª dinastia, em particular, foi o auge do Império Médio. Faraós como Sesostris III e Amenemhat III realizaram vastos projetos de desenvolvimento. Sesostris III é lembrado como um rei guerreiro que consolidou a anexação da Núbia, garantindo o acesso às suas minas de ouro. Ele ordenou a construção de uma série de imponentes fortalezas ao longo da fronteira sul, incluindo Buhen. Amenemhat III concentrou-se na região de El Fayum, melhorando drasticamente a irrigação e a recuperação de terras, o que aumentou significativamente a produtividade agrícola. O labirinto, ou templo mortuário de Amenemhat III em Hawara, era tão vasto que foi admirado por escritores gregos posteriores. O caráter do faraó mudou visivelmente. Diferentemente dos faraós distantes do Antigo Império, os governantes do Médio Império se retratavam como pastores de seu povo, preocupados com a justiça e o bem-estar, frequentemente com um realismo sombrio em suas esculturas que refletia o peso da responsabilidade. Esse conceito se refletiu em obras literárias da época, como A História de Sinuhe, uma obra-prima da literatura mundial, e Os Ensinamentos de Amenemhat, que apresentavam uma visão mais pragmática e, por vezes, cínica da realeza. A arte e a escultura desse período alcançaram uma sofisticação emocional e um realismo raramente igualados, com retratos que mostravam governantes com expressões pensativas ou até mesmo fatigadas. Os textos dos sarcófagos evoluíram para os Livros dos Mortos, embora sua versão mais conhecida seja do Novo Império, expandindo o guia para os falecidos no Duat, o submundo. Mais uma vez, o poder central enfraqueceu após a 12ª dinastia, em parte devido a problemas de sucessão e ao aumento da imigração para o delta do Nilo. Isso levou ao segundo período intermediário. O evento mais significativo dessa era foi a chegada e ascensão dos Hyksos, governantes de terras estrangeiras. Um povo de origem asiática, semítica, que se estabeleceu pacificamente no delta e que, aproveitando-se do vácuo de poder, finalmente assumiu o controle do Baixo Egito, estabelecendo sua capital em Avaris, 15ª dinastia. Os Hyksos, embora frequentemente retratados na história egípcia como invasores bárbaros, na verdade adotaram muitos aspectos da cultura e da administração egípcias. Sua contribuição mais duradoura foi a introdução de novas tecnologias militares no Egito. O cavalo e a carruagem de guerra, que transformaram a mobilidade militar, o arco composto, mais poderoso que o simples arco egípcio, e melhorias na metalurgia, incluindo capacetes e espadas mais resistentes. Enquanto os Hyksos governavam o norte e controlavam rotas comerciais vitais, a 17ª dinastia manteve uma soberania precária sobre o Alto Egito a partir de Tebas, atuando como vassalos dos Hyksos. Esse período de convivência tensa foi uma força motriz por trás do ressurgimento do nacionalismo egípcio. A luta pela unificação e a expulsão dos Hyksos foi um processo gradual. Os faraós tebanos, como Seqenen-Rata'a,
Iniciaram o conflito. Sua múmia apresenta ferimentos fatais que sugerem que ele morreu em batalha. Seu filho, Kamose, continuou a guerra, levando as hostilidades até a própria Avaris. Ele era irmão de Kamose. Ahmose. Primeiro que finalmente conseguiram expulsar os Hyksos do Egito, persegui-los até o sul de Canaã e assegurar as fronteiras, marcando uma virada decisiva. A vitória de Ahmose não apenas restaurou a independência, mas também forjou um novo espírito militarista no país, lançando as bases para o período de maior poder e influência do Egito, o Novo Império. Curta, inscreva-se e compartilhe. O Novo Império, da 18ª à 20ª dinastias, é a Era do Império. Uma época de faraós guerreiros, diplomacia internacional e construção de templos colossais. Tendo aprendido a lição da invasão dos Hyksos, os faraós começaram a criar um vasto império militar, expandindo o controle egípcio para a Núbia, ao sul, e o Levante, Síria, Palestina. A nordeste, criando um sistema de estados vassalos e guarnições. A 18ª dinastia é talvez a mais famosa e marca o auge da riqueza e do poder artístico do Egito. Hatshepsut, uma das poucas faraós mulheres, após a morte de seu marido, meio-irmão, Thutmese II, governou primeiro como regente de seu enteado, Thutmese III, e depois assumiu o título completo de faraó. Hatshepsut dedicou-se à construção. Seu magnífico templo mortuário em Deir el-Bahari é um marco histórico, e ao comércio. Notadamente sua expedição à terra de Punt, que trouxe de volta incenso, mirra e ébano. Thutmese III, muitas vezes chamado de Napoleão do Egito, após a morte de Hatshepsut, transformou o país em uma superpotência imperial. Ele liderou 17 campanhas militares bem-sucedidas no Levante, consolidando o império até o rio Eufrates. Ele inventou o conceito de guerra de prestígio, trazendo os filhos de reis vassalos para o Egito para serem educados na corte e garantir sua lealdade. Sob o reinado de Amenófis e Thutmese, a riqueza fluiu para Tebas, onde o culto ao deus Amon, fundido com Ra, Amon-Ra, atingiu seu auge. Os magníficos complexos de Karnak e Luxor foram construídos, e os faraós começaram a ser sepultados no Vale dos Reis, em túmulos escavados na rocha para protegê-los de saqueadores, numa tentativa de evitar o destino das pirâmides do antigo império. O momento de maior ruptura interna ocorreu com Amenófis IV, que mudou seu nome para Akhenaton, 18ª dinastia. Ele introduziu uma revolução religiosa radical, a atenismo abolir o panteão tradicional, especialmente o culto a Amon, e promover o culto exclusivo de Aton, o disco solar, como o único Deus verdadeiro, uma forma primitiva de monoteísmo ou enoteísmo. Ele transferiu a capital para uma nova cidade, Akhetaten, horizonte de Aton, a atual Amarna, uma cidade planejada e construída do zero. A arte do período de Amarna caracterizou-se por um naturalismo incomum e, por vezes, exagerado, mostrando a família real, incluindo sua esposa, a icônica Nefertiti, em cenas íntimas e com características físicas não idealizadas. Esse período foi curto, mas tumultuoso, causando grande ressentimento entre os sacerdotes de Amon. Após sua morte, seu filho, o jovem Tutankhamon, originalmente Tutankhaton, restaurou a antiga ordem religiosa. A descoberta da tumba quase intacta de Tutankhamon por Howard Carter em 1922 é uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história, proporcionando uma visão sem precedentes da opulência da realeza do Novo Império. A 19ª dinastia foi dominada pelos Ramessidas, descendentes de um general chamado Ramsés, Seti I e Ramsés II. O Grande restauraram a glória militar egípcia, lutando contra os hititas, uma potência emergente na Anatólia, pelo controle da Síria. O Batalha de Kadesh, o ano de 1274 a.C., é a batalha de carros mais documentada da história. Embora o resultado tenha sido um impasse, culminou no primeiro tratado de paz conhecido entre duas grandes potências, o Tratado de Kadesh, um documento fundamental da diplomacia antiga. Ramsés II reinou por 66 anos e é frequentemente considerado o último grande faraó egípcio. Ele foi um construtor prolífico, responsável por templos colossais como o Ramesseum e os templos de Abu Simbel, com seus 4 colossos gigantes,
teve um impacto duradouro na arquitetura e na memória histórica do Egito, assumindo uma figura quase mítica. O novo império terminou com a 20ª dinastia, cujos faraós frequentemente ostentavam o nome Ramsés, Ramsés III a Ramsés XI. A pressão do aldeias litorâneas. Um grupo de invasores desconhecidos que devastou o Mediterrâneo Oriental e destruiu a civilização micênica e o Império Hitita representava uma ameaça constante. Ramsés III conseguiu repelir os ataques em uma série de batalhas navais e terrestres, mas ao custo de enfraquecer permanentemente o tesouro e a força militar do Estado. A instabilidade interna, incluindo greves de trabalhadores, a famosa greve de Deir el-Medina, e saques a túmulos, registrados nos papiros dos túmulos, marcaram o declínio. Ao final da 20ª dinastia, o poder havia sido dividido novamente, um faraó nominal no norte e o sumo sacerdote de Amon em Tebas controlando o sul, o que levou ao terceiro período intermediário. O terceiro período intermediário, da 21ª à 25ª dinastias, foi caracterizado por uma fragmentação persistente. O país estava dividido em esferas de influência no norte, onde governavam os faraós da 21ª dinastia, com sua capital em Tanis, e no sul, controlado pelos sumos sacerdotes de Amon. Houve várias dinastias de origem líbia que conseguiram governar, mas a mais notável foi a unificação pela 25ª dinastia. Os faraós negros de Cush, Núbia. Originários do reino de Cush, atual Sudão, ao sul do Egito, os cutitas consideravam o Egito o berço de sua cultura e seu objetivo era restaurar Ma'at e as glórias do novo reino. Faraós como Pia e Taharka governaram o Egito e a Núbia como um vasto império, revivendo a arte do antigo e médio império. No entanto, seu domínio foi fonte de conflito com o crescente império assírio. O período tardio, da 26ª à 31ª dinastias, foi um ciclo de tentativas de restaurar o poder nacional, seguidas por invasões estrangeiras. O período saíta, 26ª dinastia, com a ajuda assíria na expulsão dos cuxitas, alcançou um breve renascimento da cultura do antigo império, um período de renascimento artística e administrativa, o que trouxe estabilidade temporária. No entanto, a dominação estrangeira era inevitável. Os assírios invadiram em 671 a.C. e sua influência foi eventualmente substituída pela do Império Neobabilônico. O destino final da independência egípcia foi selado com a conquista persa no ano de 525 a.C. sob Cambises II, 27ª dinastia. O Egito se transformou em uma satrapia, província, do vasto Império Aquemênida. Embora o Egito tenha recuperado brevemente sua independência sob algumas dinastias nativas, da 28ª à 30ª dinastias e Tassantis, seu poder havia diminuído. O faraó Nectanego II foi o último faraó nativo do Egito, tendo fugido antes da segunda conquista persa em 343 a.C. O curso da história egípcia mudou irrevogavelmente com a chegada de Alexandre o Grande, no ano de 332 a.C. Aclamado como um libertador do domínio persa, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, cuja localização estratégica e planejamento urbano rapidamente a transformaram no farol intelectual e comercial do mundo helenístico. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais, e o Egito foi conquistado por Ptolomeu I Sóter, dando início à dinastia ptolomaica, os Lágidas. Os Ptolomeus, embora gregos em cultura e língua, apresentaram-se à população egípcia como os legítimos sucessores dos faraós, adotando rituais, construindo templos para os deuses egípcios e mantendo a estrutura religiosa e a burocracia. Alexandria floresceu com sua famosa Biblioteca de Alexandria, o maior centro de conhecimento do mundo antigo, e o Farol de Alexandria, Farol, uma das 7 maravilhas do mundo, que simbolizava o poder marítimo e a inovação. Culturalmente, a dinastia fundiu elementos gregos e egípcios, dando origem ao deus Serapis e a uma arte sincrética. No entanto, o poder ptolomaico declinou gradualmente. Conflitos dinásticos, caracterizados por intrigas e assassinatos entre irmãos e parentes, má gestão econômica e a crescente influência de Roma desgastaram o reino, tornando-o cada vez mais dependente da proteção romana.
O último e mais famoso governante da dinastia foi Cleópatra VII, de 69 a 30 anos antes de Cristo. Uma figura brilhante, culta e carismática. O único Ptolomeu conhecido por falar egípcio. Ele tentou restaurar o poder egípcio por meio de alianças estratégicas com os líderes romanos mais poderosos. Primeiro Júlio César, com quem teve um filho, Cesarião, e depois Marco Antônio. Sua visão era de um império helenístico oriental que pudesse contrabalançar o poder de Roma. Sua derrota final nas mãos de Otaviano, o futuro imperador Augusto, na crucial Batalha de Roma, foi o desfecho dessa história. Batalha de Ácio no ano 31 a.C. e seu subsequente suicídio no ano 30 a.C. marcaram o fim definitivo da independência faraônica. O Egito foi anexado como província pessoal do imperador romano, e sua história como civilização independente chegou ao fim. Sob o domínio romano, o Egito tornou-se o celeiro do império, especialmente vital para alimentar a população de Roma. Os romanos exploraram os recursos agrícolas do Nilo de forma eficiente. Embora os imperadores romanos se retratassem como faraós nos templos egípcios, a população egípcia estava sujeita a uma rígida administração romana, chefiada por um prefeito equestre. A vida religiosa egípcia persistiu, com templos como o dedicado a Ísis em filas continuando a prosperar. No entanto, a chegada e o crescimento do cristianismo em Alexandria, um centro fundamental para a teologia cristã primitiva, entre os séculos I e IV d.C. marcaram o início do fim da antiga religião faraônica. Decretos imperiais, especialmente sob Teodósio I, que proibiam o culto pagão, levaram ao fechamento dos últimos templos. O último texto hieroglífico conhecido data de 394 d.C. em Philae. E o último texto demótico, uma escrita cursiva posterior, foi perdido logo depois. A capacidade de ler hieróglifos desapareceu, e os segredos do Antigo Egito permaneceram selados até a descoberta da Pedra de Roseta em 1799. A sociedade egípcia era rigidamente hierárquica e teocrática, estruturada em uma pirâmide social. No topo estava o faraó, o monarca divino, mediador entre deuses e homens, responsável por manter Maat. Abaixo estava o vizir e a alta burocracia. O vizir era o chefe da administração, essencialmente o primeiro-ministro, responsável pela justiça, pelo tesouro e pela gestão do Nilo. Ele era sucedido pelos sacerdotes, que gozava de grande poder, especialmente no templo de Amon em Tebas durante o Novo Império, sendo responsável pelo vasto patrimônio do templo e pelo culto divino. Os escribas. Eles constituíam a classe mais crucial para a administração, já que saber ler e escrever hieróglifos e hierático garantia uma posição privilegiada e era a porta de entrada para a burocracia. Os artesãos e comerciantes. Eles trabalhavam para o faraó, para templos ou para particulares, incluindo construtores, joalheiros, oleiros e carpinteiros. A grande maioria da população era composta por camponeses, agricultores, que, embora não fossem escravos no sentido moderno, eram obrigados a realizar corveia, trabalho forçado, para o faraó em projetos de irrigação ou construção. A religião egípcia era politeísta e focada em garantir a vida eterna. Os principais deuses, como Ra, Sol, Osíris, morte e ressurreição, Ísis, magia e maternidade, Horus, reino e proteção, e Amon, deus local de Tebas que se tornou o deus principal, formavam um panteão dinâmico. O conceito de vida após a morte era complexo, envolvendo várias partes da alma. O, a força vital ou duplo espiritual, o não, a personalidade do falecido que podia transitar entre o submundo e o mundo dos vivos, e o a forma transfigurada e glorificada do espírito, que se uniu aos deuses. A mumificação, um processo que durou 70 dias, foi essencial para preservar o corpo, permitindo que o e o não reunir-se com o corpo e alcançar a imortalidade confere à pessoa a capacidade de se reconectar com a própria pessoa. O julgamento final, presidido por Osíris, foi o momento crucial, onde o coração do falecido, a sede da consciência, foi pesado contra a pena de Maat, a verdade. Se o coração fosse mais leve, o falecido passava para a vida eterna. Se fosse mais pesado, era devorado pelo demônio Ammit.
Embora as pirâmides sejam icônicas, a arquitetura egípcia era caracterizada por seus templos colossais, construídos com uma precisão impressionante para abrigar os deuses e realizar rituais. Os templos de Karnak e Luxor, com seus enormes salões hipostílos e obeliscos, são exemplos de arquitetura religiosa monumental. A arte egípcia era regida por convenções rígidas, frontalidade, o uso de uma hierarquia de tamanhos, o faraó era sempre maior que os outros, e perspectiva, onde o corpo era desenhado de perfil, mas os olhos e os ombros eram mostrados de frente. Esse estilo rígido, concebido para garantir permanência e clareza mágica, foi subvertido apenas temporariamente durante o período de Amarna. Os egípcios deram contribuições significativas em diversas áreas. Em medicina, eles conheciam o sistema circulatório, realizavam cirurgias complexas e possuíam conhecimento detalhado de anatomia, graças à mumificação. Os papiros médicos de Ebers e Edwin Smith são testemunhos de seu conhecimento. Em matemáticas, eles desenvolveram um sistema decimal e possuíam um conhecimento avançado de geometria, necessário para a construção de pirâmides e sistemas de irrigação. Eles conheciam a fórmula aproximada para calcular a área de um círculo e o volume de uma pirâmide truncada. Finalmente, no que diz respeito ao calendário, eles criaram um calendário solar de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias adicionais, epagomenal, essencialmente o mesmo calendário usado hoje, que era muito mais preciso do que o calendário lunar que prevalecia em outros lugares. O legado do Antigo Egito é imenso. Seu impacto em civilizações posteriores é visível na arquitetura, religião e matemática. Seus avanços na medicina, o desenvolvimento de um calendário solar de 365 dias e sua complexa teologia influenciaram os gregos e romanos.